há mais ou menos um ano, que já está batizada, não é isso? E caminhando conosco, mas acima de tudo, ela já está ligada ao reino. Aqui na terra, nós temos algumas placas denominacionais que ainda nos separam, mas aprove ao Senhor plantá-la em nosso ministério. Eu tenho certeza que Deus estará operando em sua vida, operando através do seu testemunho, como já está agindo em sua vida, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele está preparando algo para o seu coração nessa manhã. Vou pedir à pastora para que esteja orando aqui pela irmã Flávia Cisne. Para quem não sabe, a irmã Flávia é a prefeita de Mimoso do Sul, e Deus, pela infinita misericórdia, está concedendo a ela o segundo mandato. Só que esse segundo mandato está sendo com Deus. Está sendo com o Espírito Santo. É o que está fazendo a diferença. Eu quero profetizar, antes da oração da pastora por ela, eu quero profetizar essa bênção sobre Cachoeiro de Itapemirim. Nós vamos ter líderes aqui que governem não para si, não para um grupo, mas que governem para a glória de Deus. Você já imaginou um presidente da república? Ah, pastor, é para governar para os evangélicos? Não, meu irmão. É para exercer um governo justo. E para governar de acordo com a vontade do Senhor. Para todos os credos. Mas eu tenho certeza que nós queremos profetizar sobre Muqui, sobre Cachoeiro, sobre Vitória, sobre o Rio de Janeiro, sobre vários países, vários estados que estão nos ouvindo e nos vendo nesse vídeo. Vamos falar com Deus então. Eu queria pedir à igreja para que se coloque de pé, por favor. Nós vamos estar orando nesse momento pela vida da irmã Flávia, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, através da exposição da palavra e do seu testemunho, vidas sejam aqui tocadas pelo Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, ó Deus, nesta hora. Pai, sem o Senhor não estaríamos aqui, se não fosse as Tuas misericórdias sobre nós. Pai, não sei aonde poderíamos estar nesse momento, mas nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui como Tua igreja, reunida, Senhor, na face dessa terra, para Te glorificar, Senhor. Pai, agora em especial, Pai, eu entrego a vida da Tua filha nas Tuas mãos. Senhor, Tu conhece, ó Pai, o deitar, o assentar, o levantar, ó Pai, da Flávia, ó Deus, nossa irmã, Senhor, que o Senhor tem presenteado, Senhor, a nossa vida com essa comunhão, ó Deus, somos irmãos em Cristo, Senhor, e nós queremos Te agradecer, porque um dia o Senhor mudou a vida dela, o Senhor, ó Deus, tocou poderosamente, Senhor, no seu coração, e a fez trilhar caminhos, ó Deus, excelentes, ó Pai, e eu quero Te agradecer, ó Deus, pela Tua obra que o Senhor já começou e é fiel para completá-la na vida da Tua serva. Senhor, usa agora poderosamente como um canal do Teu Espírito Santo, Senhor, para ministrar à Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor, ó Pai, quer falar conosco. Senhor, abençoa a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu esposo. Guarda onde estiverem agora todos os seus parentes, ó Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a prefeitura de Mimoso do Sul, aquela cidade. Senhor, cada funcionário, ó Deus, cada pessoa que ela está ali administrando. Deus, capacita a Tua filha, derrama uma unção de sabedoria cada dia sobre ela, discernimento, Senhor, para conduzir aquele município de acordo com a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Muito obrigado. Nós já Te agradecemos pela vitória, Senhor, deste testemunho, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra a boca que eu encherei, diz o Senhor. A paz, irmãos. Vou iniciar, pedindo aos irmãos mais um momento de oração, antes da minha fala.
e para que Deus possa agir também sobre a minha boca, como o pastor falou, e possa retirar todo o anseio de honra pessoal, de todo o anseio de poder, que toda honra e glória seja ao Senhor Jesus nesse momento. Pedir a todos que fechem os olhos. Pai querido, estou aqui, ó Pai, na Tua presença, na presença de Teus irmãos, de Teus filhos, para colocar, Senhor, a minha vida para conhecimento de todos, para mostrar, Senhor, como o Senhor entrou em minha vida e como o Senhor fez maravilhas na minha casa, na minha família, no nosso município, e como o Senhor tem me usado, Senhor, para levar a Tua palavra a todos os lugares. Senhor, Tu que conheces o meu coração, sonda o meu coração e retira tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não lhe aprove, Senhor. Faça de mim, Senhor, uma serva, que eu possa, antes de querer atender aos meus anseios, atender aos Teus anseios, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu fiz questão de fazer essa oração, porque o político está numa posição onde a honra pessoal ela é muito visada, porque se não houver, né, na visão do político, a aprovação do povo, né, ele não é reeleito. Mas a partir do momento que a gente entende a palavra de Deus, a gente vê que a vontade de Deus está acima de tudo. Então a gente tem que submeter, né, os políticos têm que se submeter a Deus para ter certeza que estão alcançando a vontade dele. Então toda fala, né, que se usa o nome de Deus, se não for por submissão à vontade dele, né, eu considero que não é a correta. Hoje eu fiz, né, uma análise do que eu poderia estar apresentando, né, que o Espírito Santo, né, poderia estar me instruindo a falar. E ele está aqui me orientando, e pode ser que todo o meu roteiro seja em vão. Mas eu conheci a Cristo na minha infância, né? Embora tenha sido batizada pela Igreja Católica, eu fui batizada bebê, né? Depois tive a primeira comunhão, todos os passos normais, mas eu tenho lembranças das minhas noites, quando dormia, das minhas brincadeiras de criança, quando eu tinha sempre alguém junto comigo, e na época era alguém criança, e eu conversava com esse alguém, né, que eu não sabia quem era, e que depois, conhecendo um pouco da palavra, alguém me falou que era Jesus. Jesus estava conversando comigo. E eu conversava com Jesus de criança para criança, porque Jesus para mim era criança. E quando eu dormia, Jesus dormia do meu lado, tinha um travesseiro para ele e outro para mim. Vocês vão me desculpar, porque eu vou chorar muito já. Já sou chorona de natureza, né? E todas as vezes que eu dormia, né, e eu pedia, né, meu irmão Maurício aqui, foi criado junto comigo. A mãe do Maurício foi minha mãe, né, de colo, né, Maurício? Maria criou todos os filhos da minha mãe e a gente foi criado junto. Obrigada aqui pela sua presença. E então, nessas lembranças, eu fui amadurecendo uma relação com Jesus, que era uma relação muito íntima, era uma relação muito pessoal. Depois, na hora da primeira comunhão, eu estudava em escola particular, aqui em Cachoeiro, na Escola Pequeno Príncipe, e a gente teve essa opção, eu vou fazer a primeira comunhão com os meus coleguinhas ou com minha turma em Marataízes, que eram os filhos dos pescadores, eram as pessoas humildes lá do município, né, que era de Itapimirim na época. E ali, Deus começou a falar no meu coração e me aproximar de pessoas. Lógico que a minha turma de criança eram crianças amadas, né, mas me aproximou de pessoas. E pessoas que tinham uma espiritualidade, pessoas que tinham, né, uma vontade de servir a Cristo na sua essência, que participavam da igreja. E naquele momento eu comecei a sentir cada vez mais a vontade de estar perto de pessoas. Esse era o sentimento e era a instrução que eu tinha. E dali eu fui amadurecendo uma relação até que eu fui convidada aos 13 anos para participar da renovação carismática, aqui em Cachoeiro. Eu já residia aqui, Deise morava aqui também, a gente tinha uma relação, né, de amiga, ela era amiga da minha irmã, e nós participávamos. E a partir do momento que íamos participando, aquilo ia se tornando mais sólido na minha vida,
conhecer o Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo na minha vida, conhecer a palavra de Deus e colocar a vontade de Deus na minha vida. E por todo esse momento, eu pude sentir a presença muito viva. E as orações diárias, né, aquele convívio com aquele grupo que ansiava também da mesma forma, né, colocar para fora toda a vontade que tinha de servir a Deus, servir aos irmãos, de estar à disposição. E toda a adolescência e toda aquela efusão de sentimentos, né, naquele momento. E foi um momento extremamente importante na minha vida. Me mostrou, né, eu conheci a presença do Espírito e fiquei muito feliz. Porém, a minha imaturidade, né, e a decisão que meus pais tomaram na época, que foram para o meu bem, e a permissão, né, que eu também acabei repetindo com meus filhos, né, que a gente muitas vezes repete com os filhos, né, aquilo que a gente passou sem perceber. Eu saí de casa aos 16 anos e fui estudar em Vitória. E só esse rompimento de relação, gente. Eu poderia ter ficado em Cachoeiro junto com o meu grupo, ficado mais 2 anos, amadurecido mais, fortalecido a minha fé, mas por uma vontade de ser independente, por uma vontade de trilhar um caminho, né, que a juventude muitas vezes quer caminhar sozinho, não quer pai e mãe vigiando, não é isso? Então, eu pedi, meus pais atenderam, minha irmã já tinha ido, e eu fui para Vitória. E lá eu saí do meu ciclo, saí do grupo que me protegia, saí do núcleo familiar e parei o meu convívio com a igreja, com os irmãos. Nesse rompimento, o mal ele vai colocando, né, o sentimento de independência, né, como foi o rompimento, né, de Adão com Deus num primeiro momento. Vai colocando o desejo de contrariar, vai colocando o desejo de ser independente. E dali, a minha vida foi traçada no sentido que 1 ano depois eu estava grávida. Eu tinha passado no vestibular, né, dificílimo, da UFES, que era para odontologia. Ou seja, meus pais tinham 6 filhos e eles falavam assim, olha, eu dou para vocês faculdade de Direito e Administração aqui em Cachoeiro. Agora, se quiser ir para fora, tem que passar em vestibular público, que eu não tenho condições de manter. E a gente ia com a cara e a coragem para estudar muito, para passar, porque a gente queria fazer cursos, né, que na época não tinham aqui. Talvez não porque os cursos não eram bons, porque a gente queria ficar longe de casa. E a minha irmã já fazia medicina e eu fui para fazer odontologia. E eu passei, só que eu não consegui assumir, porque eu estava grávida, e eu fui para Mimoso aos 18 anos. E Deus foi me mostrando depois o porquê disso tudo, né? Aos 18 anos eu fui, aos 23 eu já tinha 3 filhos, e fui num sentimento de rompimento com Deus. A partir do momento que eu estive lá, eu não aceitava o fato de eu ter rompido com Deus, eu não me perdoava. Eu já tinha me confessado a Deus, já tinha pedido perdão, né, por ter saído da vontade dele e ido buscar a minha, mas eu não conseguia me perdoar. E eu acreditava que Deus também não me perdoava, porque, né, quando a gente não se perdoa, a gente tem essa impressão. Então eu digo para todos os irmãos que estão aqui, os que estão nos ouvindo, que a graça de Deus é muito maior do que a gente imagina, não está dentro do nosso conhecimento, a gente não pode compreender que não existe mal que Deus não perdoe, né? Nosso coração que é endurecido. Você imagina, eu era uma adolescente, engravidei, e eu não me perdoava porque eu tinha ficado grávida. E eu fiquei longe, gente. E eu fiquei longe dos 17 aos 42 anos. Então, assim, o meu choro é um pouco de tristeza de ter ficado tanto tempo afastada, né, de Deus, daquele Jesus que eu conheci quando criança, que era meu amigo, né, que a gente dava as mãos, a gente brincava juntos, e ele dormia do meu lado, nunca me deixava me sentir sozinha. Então, eu choro ainda muito, né, mas eu choro pelo tempo perdido, mas ao mesmo tempo de alegria, porque com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de, nessa caminhada, eu escutar a palavra de muitos irmãos. E aí eu venho aqui, gente, lembrar todos aqueles que passaram por esse período na minha vida, que cantaram, que me chamaram para um culto, que me chamaram para uma missa,
que realmente estavam ali, né, que passaram a mensagem de Deus, que pregaram, né, na época da minha outra gestão, tinha um grupo de pastores que ia toda quarta-feira, chova ou faça sol, eu estivesse ou não, eles estavam lá no meu gabinete orando por mim, embora eu não fosse evangélica, eles estavam lá orando pelo município, pelas autoridades, pelo grupo de trabalho, né, e eu glorifico a Deus por todos esses que passaram na minha vida. Está aqui o irmão Bento, que já trabalhou comigo, já era irmão na época, né, eu não estava na fé, mas ele já estava, e falava muito comigo também nas viagens, quando ele ia falando da palavra de Deus, e aquilo tudo vai tocando o nosso coração. Isso, né, vem a mensagem, né, que a palavra de Deus não volta nunca em vão. Nunca que nós proclamemos a palavra de Deus, seja para um bêbado, seja para uma pessoa que está drogada, aquilo vai ficar no coração, alguma coisa vai ficar e no momento certo vai ressurgir daquilo que a gente nem imagina, porque Deus age. Isso para provar, gente, como que nós somos importantes. Eu não me sinto capaz, né, pela minha capacidade, eu estou aqui por honra e glória do Senhor, como eu falei, dando um testemunho, que eu tenho certeza que muitas outras pessoas poderiam testemunhar melhor do que eu, né, mas eu acredito que na visão do pastor, como um pastor, se ele considerou que eu tenho a acrescentar, eu tenho que estar aqui à disposição da igreja, não é da denominação evangélica, né, não é da denominação da nossa igreja, missionária cristã, em função da vontade de Deus, de que a palavra dele seja proclamada. E daí, gente, depois desse rompimento, eu vim, né, para um processo de reeleição, e eu não ganhei, apesar de ter trabalhado muito, de ter certeza, sim, e eu vou falar do velho e do novo, né, porque na política tem o grau de honestidade. Não sei se vocês já viram no Fantástico, uma vez foi falado isso, que existe graus de honestidade. Foi falado isso. Ou seja, que as pessoas podem ter momentos onde elas, né, podem estar pouco erradas. Vou deixar com o senhor para não atrapalhar aqui, que eu botei só por causa do tempo. Só que não é verdade, né, gente? Os princípios de Deus são muito rigorosos. Ele nos perdoa de tudo que a gente fez, de tudo, todo mal, né? A cada dia que a gente pecar, a gente vai pedir perdão e ele vai nos perdoar. Mas o que ele quer de nós é muito grande, né? O que ele quer de nós é a perfeição. Não que ele vá apontar, que alguém vai apontar e dizer fulano é perfeito, mas ele quer que a gente se aperfeiçoe no nosso dia a dia. Então, quando eu olho aquele passado, que eu me considerava uma das mais honestas do país, que era essa minha consideração humana, eu era uma das mais honestas, mas eu não era a honesta. Eu não era para Deus, eu não era uma mostra do poder de Deus dentro da administração pública. E pela vontade dele, eu não fui reeleita, perdi por poucos votos, 600 e poucos votos, mas eu dou glória a Deus. Glória a Deus, porque eu tive a oportunidade desses 4 anos, passar uma série de privações, né, e me refazer de tudo aquilo que eu tinha em princípio da administração pública, estudar, adquirir conhecimentos, e daí a vontade de retornar. A vontade inicial não era uma vontade para Deus, eu não tinha sido ainda convertida, né, a vontade dele, não é convertida para a igreja evangélica, convertida à vontade de Deus, que é muito diferente. E daí, nesse meio da campanha, me acontece, né, uma situação que é inusitada. Eu recebo um recado que o pastor Lima quer falar comigo. O pastor Lima era de Muqui. Eu falei, o que o pastor Lima quer falar comigo? Não, mas ele tem uma igreja em Mimoso. Então, vamos falar com o pastor Lima. Agenda cheia, né? Mas um pastor que, de repente, pode trabalhar para mim, né, fazer campanha para mim. Era o meu pensamento. E aí, uma pessoa, né, que depois eu vou falar o que aconteceu, passou a mesma informação para o pastor. A candidata a prefeita quer falar com o senhor. E aí chega o pastor lá, senta na minha mesa e fica olhando para mim, pois não, e eu também, pois não, pois não. Então, quer dizer, não pode dizer que não foi a vontade de Deus, né? Então, a gente tem certeza que foi a vontade de Deus. As pessoas que o levaram até lá,
naquele primeiro momento, né, como mensageiros de Deus, 6 meses depois de eu eleita, estavam me denunciando ao Ministério Público, à Justiça, por compra de voto, saiu amplamente divulgado aqui em um jornal aqui em Cachoeiro, e já tinha acabado o prazo de denúncia eleitoral, ou seja, por causa de 10 dias, se tivesse feito, teria ser feito uma investigação, né, eleitoral, e teria condições, né, de provar juridicamente, né, que realmente não existia fundamento naquela denúncia. Mas isso é para a honra e glória do Senhor, que a gente está informando, né, embora não fale o nome, mas para dizer que Deus usa os caminhos tortuosos para chegar no objetivo dele. Ele usa pessoas, né, para poder conseguir o objetivo. Né, e o pastor tem mais propriedade para dizer. Né? E daí, no dia 26 de novembro, que é o dia do evangélico de 2012, né, eu fui convidada para uma ação, eram várias igrejas, né, pastor, que estavam ali promovendo, vários pastores, era um ato evangélico, o Ministério Hebron estava lá, e foi feita uma ministração sobre o filho pródigo. E naquela ministração eu fui profundamente tocada. Quando foi falado, né, da maneira como o pai, embora, né, nós possamos errar todos os dias, possamos nos afastar, onde nós possamos estar longe e romper o caminho e não querer, né, mas no momento que nós nos arrependemos, como que o Pai está de volta de braços abertos, sem olhar para o nosso passado, gente. Olha que amor incondicional. Nós que amamos nossos filhos, nós que queremos o melhor para os nossos filhos, mas a gente ainda fala, né? Eu te falei, não falei? Não é assim que ele fala? Eu te falei para não ir por esse caminho, né? E você ocupou, mas Deus não faz isso. Ele nos recebe, né, alvos como a neve, não é isso que diz a nuvem? Branco como a neve, como se nosso passado não existisse. E nos recebe de braços abertos, nos põe roupa nova, nos abraça, bota o anel no dedo, e glória a Deus, Ele nos recebe e quer o melhor, quer dividir o carneiro, quer nos botar na mesa para ceiar com Ele, e quer festejar conosco toda essa maravilha que é estar no reino de Deus. Então, gente, naquele dia, né, não me pergunte como, mover do Espírito, eu estava sentada, eu segurei a mão assim, do braço da cadeira, porque eu já tinha me levantado uma vez, num ato que houve da Igreja Batista, dentro do município de Mimoso, eu ainda era prefeita. E, apesar de ter me levantado e ter aceitado, né, publicamente, mas aquele meu mover, eu sentia que era um mover com vontade de ser aceita pelaquela população que estava ali. Não era para eu aceitar a Cristo. Tanto que eu levantei a mão meia baixinho assim, né? Quero assim. Quero. Mas eu não estava pronta para me entregar. E aí não consegui trilhar a caminhada, né? Só que nesse dia, 26 de novembro, que é o dia do município de Mimoso, de emancipação do município, eu me agarrei na cadeira, eu estava do lado da pastora e do pastor ali, não, o pastor estava lá em cima, né, no palco. E eu segurei na cadeira e só pensava assim, eu não vou fazer papel miserável de novo, não vou me levantar dessa cadeira, porque eu vou subir e depois não vou conseguir, vou passar de boba, de idiota, então eu vou ficar aqui e não vou me levantar, embora eu quisesse muito. E eu segurei, eu não sei em que momento, até hoje, eu não consigo entender o que ele falou, qual foi o mover de Deus, que eu larguei a cadeira, que quase que eu saí voando com a cadeira pendurada, de tanta vontade que era de Deus me levar para cima. E quando eu me vi, eu já estava sobre o palco ali do cinema, com mais vários outros irmãos, e Deus, né, me moveu para que eu abraçasse o pastor. Foi a pessoa que me recebeu, que já estava no meu coração desde aquela fala que ele, né, foi levado até a minha casa. E daquele momento em diante, né, na hora de tomar a decisão, eu preciso de um lugar, né, para onde que eu vou? Voltando um pouquinho atrás, teve uma fala assim, na minha conversa com o pastor, que me marcou muito,
Porque eu, dentro da minha independência, eu me sentia capaz de pegar a Bíblia e ler a Bíblia, e pedir a unção do Espírito Santo para que eu conseguisse interpretar, mas eu não entendia as palavras, e eu não estava orientada por ninguém para poder compreender o que estava escrito ali. E muitas vezes aquilo não conseguia entrar no meu coração. Então, um pouquinho ali que eu conversei com o pastor, naquela conversa sem pé nem cabeça, né, sem saber quem tinha levado quem, né, e ele falou da posição do padre, do pastor, né, do orientador, de buscar a função do religare, religião, no latim ou no grego? Latim ou grego? Latim. Né? Vem do verbo religare, né? Religar o homem a Deus. Se a gente não consegue sozinho, né, a gente é como o bebê que precisa ser conduzido, até que a gente tenha força suficiente para poder estar no estágio, né, onde a gente consiga ouvir a Deus com mais propriedade. Então, eu não sei em que momento, eu tenho certeza que o pastor tem um pastor, o padre tem um orientador, né? Sempre vai ter alguém acima de nós para poder nos mostrar. São seres humanos, compreendi isso também, são seres humanos, né? Deus usa seres humanos para capacitar outros seres humanos, somos todos imperfeitos. Então, a gente não deve olhar quem está nos ensinando com a função de que ele não pode errar, ele vai errar também. Mas vem a decisão nossa. Se a gente quer ser orientado, a gente não pode querer colocar defeito em quem está nos orientando. Aí vem a questão da desobediência. Você vai ser desobediente, mesmo que você considere que ele esteja errado, ore a Deus para que fale o coração dele. Não seja uma pessoa que vá destruir a relação pai e filho, que na verdade é a relação que eu rompi, pai e filha, com Deus. E aí eu enxerguei a necessidade de ser conduzida. Quando alguém fala, eu não preciso de igreja alguma, ninguém precisa de um prédio. Aqui não é um prédio da Igreja Missionária Cristã, aqui é um salão do Hotel Plaza, mas aqui hoje é a igreja do Senhor. A minha casa, quando eu abro para os meus irmãos, toda segunda-feira, para que nós possamos estudar a palavra de Deus, assim como a irmã Mônica abre para a comunidade dela, é a igreja de Deus. Qualquer lugar onde se unam pessoas para falar em nome de Deus, se torna a igreja. É a noiva do Senhor. Então, gente, a partir daquele momento, eu consegui compreender que eu precisava ser orientada, eu precisava me aprofundar, conhecer o que Deus queria para mim, qual era o propósito de eu estar ali. Eu era candidata, tudo bem, eu queria fazer o melhor, eu tinha muito boas intenções, mas o que realmente Deus queria que eu fizesse da minha vida, né, do meu mandato, ou de tudo que estava à minha volta, da minha relação com meu marido, com os meus filhos, com a sociedade. E daí eu compreendi. A partir do momento que eu subi e fui ao encontro com Deus, eu compreendi que Deus ia me dar a compreensão e o entendimento. Ele simplesmente falou para mim, a minha graça te basta. O que ele me disse naquele momento era, vá, que eu vou te conduzir. E de lá para cá, gente, eu tive uma certeza, com todos os conflitos que eu ainda vou contar, eu tive uma certeza, que a paz se instalou dentro de mim. A partir do momento que eu parei de brigar comigo mesmo e com outras pessoas, sem saber o porquê, às vezes, sem motivo algum. Às vezes, a discórdia surgia por sentimentos que são da carne. E aí eu falei, eu tenho que estar preparada para que eu busque aquilo que é do Espírito na minha vida. E daí a gente veio, né, para um momento novo, que é governar a cartilha inversa da política. Você não querer louros para si, você não está nos locais por sua causa, mas pela vontade de Deus. Isso muda completamente a concepção, gente, porque as pessoas não votaram na Flávia convertida. As pessoas votaram na Flávia não convertida. Então, eu tenho que reconquistar toda uma população de quase 10 mil habitantes. Pessoas que falam, né, e eu tenho pessoas que conviviam comigo que falam, eu preferia a Flávia doidona.
era a Flávia que tinha o costume de ir nas festas, né? Bebia, não estou dizendo que beber é proibido, mas o exagero, né, gente? Né, de falar aquilo que não deve, né? Jogar conversa ao vento, procedimentos, né, que embora procedimentos que não são contestados normalmente pela sociedade, mas que são exagerados. E aí, hoje eu estou praticamente conquistando um novo caminho sob a orientação de Deus. Eu não tenho vontade de ir nas festas, sei que a minha função, né, eu estou hoje numa transição, não consegui ir no carnaval nós estivemos reunidos, né, na minha casa, no meu sítio, né, onde a gente abriu a porta para a igreja para levar um grupo grande de jovens, foi uma bênção, né, a gente viu que aquilo ali, como que foi maravilhoso na vida de todos aqueles jovens e na nossa vida, como Deus derramou bênçãos ali, né, o nosso irmão Leandro, da Cristo em Nós, né, teve a oportunidade de estar lá, e vários outros irmãos que nos visitaram, nossa irmã que veio do Rio, a pastora Josimar Marques, isso, e foi muito importante aquele momento, mas aquilo, gente, causou um transtorno dentro do município. O fato de nós estarmos lá, né, e ser o carnaval, e eu não estar presente, porque tem o costume de se fazer uma entrega simbólica da chave da cidade para o rei Momo, não tem? Só que eu me neguei, eu falei, eu não vou, porque eu já entreguei, no ato profético, eu já tinha entregado a chave da cidade para Jesus. E apesar de reconhecer que as festas culturais, elas existem, elas vão ter continuidade, mas a gente precisa se proteger da espiritualidade. Se a festa cultural ela estava lá, meus secretários estavam presentes, a pessoa da Flávia não estava preparada para participar daquele evento naquele momento. E eu coloquei isso para a população, né? Não foi um evento que a gente disse que foi um sucesso, né? Tivemos ali participação de pessoas que vieram de várias partes do estado, com o objetivo de fazer conflito dentro do nosso município. Isso levou a nós concluirmos, né, como que, se a gente não tiver muita oração, em determinados momentos onde o município vai receber uma carga negativa muito grande. Muitas pessoas com o coração, não vou dizer o coração, com o corpo liberado para tudo que o inimigo tem de pior. Gente, é uma coisa muito ruim. Quem tem filha adolescente sabe disso. Você vê a sua filha de 13 anos ser tratada como um pedaço de carne. Como se as pessoas pudessem pegar a sua filha e tirar um pedaço dela e te devolver. Toma aqui, ó, isso é um lixo. Né? Você vê um rapaz, um menino que até em pouco tempo, né, ele era um menino tranquilo. De repente ele está bêbado, ele está ali, né, adolescente, ele não está formado ainda. O que pode acontecer com a cabeça, com a imagem daquela criança, né, daquele jovem? E de repente ele está ali, né, sendo induzido pelos outros jovens a pegar uma menina à força. Olha o que é isso. Olha o que está por trás disso tudo. Dias depois, nós tivemos, nesse mesmo carnaval, nós tivemos 3 situações de arma branca. Não eram coisas preparadas, eram situações familiares que se desdobraram, né, em agressão física por arma branca. Nós fizemos um estudo depois para ver se a gente teria como nos prevenirmos daquela situação. Mas, então, você vê que Deus agiu no nosso coração para que nós não estivéssemos lá naquele momento, embora a cidade estivesse preparada para dar uma resposta rápida. Mas aquilo falou muito alto ao nosso coração de igreja, de que nós temos que orar e nos prepararmos muito quando vier esses eventos para dentro do nosso município. Porque realmente está entrando coisas que não são boas. Estão entrando coisas que não são edificantes, né? Porque Deus fala que nada não é, como que diz, pastor, nem tudo é proibido, todas as coisas mas nem todas nos convêm. Então, a gente analisa que excessos, né? Festas são boas, celebrações, né? Mas tudo tem que ter um equilíbrio. E a gente tem que reanalisar as situações onde não há o equilíbrio, onde está tendo o excesso. E daí, gente, falando dessa nova pessoa,
eu tenho tido conflito. Eu falei que eu só não... Antes de ligar, né? Primeiro, Deus tem me honrado enormemente. Eu falei ano passado que em julho, o que eu esperava para 4 anos de governo, eu já tinha tido a resposta em 6 meses. Os maiores projetos, os estruturantes, rede de água e esgoto, 100% já estava previsto. Casas populares, o que eu tinha previsto, né? Eu já tinha recebido, né, a graça, né? Recurso para o asfaltamento da estrada até Conceição do Muquique há 40 anos. 40 anos se luta por essa obra. Vai ser dada ordem de serviço agora semana que vem. E aí, quer dizer, há 6 meses atrás, tudo que eu tinha sonhado para o município aconteceu. Há 1 semana atrás, nós tivemos o orçamento do Estado para os próximos 4 anos, e por uma articulação que iniciou pequenininha dentro da prefeitura, de repente eram 90 pessoas em 2 ônibus, nós levamos, não foi nada assim com muito esforço, você vê como as coisas brotam naturalmente, nós levamos 90 pessoas para Castelo, para defendermos os projetos do município. E aconteceu que, não sei por que motivo, vários municípios ao redor não levaram os membros e nós enchemos com o nosso pessoal quase todas as salas. Ricardo, nosso irmão, estava lá também. E o que aconteceu? Eles tiveram até que mudar a estratégia, que seria por voto direto. Se fosse por voto direto, nós teríamos levado 100% de tudo que estava disponível. E a gente acabou tendo que... Colocamos os nossos pleitos e... Posso colocar que 80% a 90% dos pleitos que nós levamos foram aprovados, mas entraram também muitos pleitos regionais, de interesse micro-regional, da nossa micro-região, e nossos também dentro dessas micro. Mas quer dizer, gente, um novo projeto já foi construído para os próximos 4 anos, eu estando ou não estando dentro da prefeitura. Então, em termos de ações concretas, de recursos, de apoio do governo do Estado, de reconhecimento das autoridades estaduais, regionais e federais, nós não temos dúvida nenhuma. A segunda vez que eu estive em Brasília, Deus me usou para que eu ficasse, né, na casa de uma deputada, que ela estava muito, mas muito abafada, ela estava com muitos conflitos. E a casa dela estava assim, eu não vou identificar, né, o quê, né, mas estava muito cheia de coisas negativas, que na hora que eu cheguei, meu coração foi diminuindo, que quase que eu não conseguia respirar. Mas depois dela brigar muito comigo, ela brigou assim, né, com relação à Flávia prefeita, dizendo que eu não tinha competência para levar um pleito para ela, porque ela tinha condições de me dar muita coisa. Ela tinha condições de me dar muito, e eu ali eu tive que me humilhar, né, dizer para ela que realmente eu não tenho competência, eu não tenho projeto pronto, né, isso aconteceu logo no início do ano, né, mas se a senhora considerar, né, que eu devo, né, que eu mereço, né, a senhora coloca aí o que a senhora puder para mim, né, de verba. Mas eu escutei muita humilhação. E o confronto disso, né, que ela não conseguiu colocar a verba que ela queria para mim. Ela colocou um pouquinho, mas Deus me honrou de outras formas. E eu não tenho problema, gente, de eu me humilhar para Deus. Mas a gente não deve se humilhar para o homem, né? Naquela situação ali, eu compreendi que eu estava me humilhando para a mulher. Mas hoje eu compreendo que Deus me honrou e está buscando me mostrar o caminho, né, que eu devo seguir como administradora do município. E também eu tive a oportunidade de escrever uma carta para ela, colocando tudo aquilo que se passava dentro do meu coração, agradecendo principalmente, pedindo a Deus pela vida dela, como eu fiz depois para uma outra deputada que estava com um problema de dor nas costas. Deus me tocou para que eu fizesse uma carta a ela também, pedi uma audiência com a presidenta, que eu gostaria de estar conversando com ela também, ainda não tive a resposta, mas vou ter, né? Tenho certeza que eu vou ter.
que foi a maneira que Deus me colocou para eu estar agindo lá em Brasília, né? Dentro das autoridades que falavam que tinham maior poder, que tinham ligação com o Estado do Espírito Santo. E todos os lugares que eu fui, onde eu senti, eu passei por cima da vergonha, né? Porque quem olhava de fora podia falar, quem é ela, né? Para poder estar aqui me orientando ou passando, né? Mas não era eu, era Deus agindo pelo Espírito Santo, né? E eu tenho sido honrada, né? Através dessas ações que Deus me mostrou, porque a gente cria laços, né? As pessoas compreenderam a minha missão naquele momento. Mas, por outro lado, gente, né? Eu tenho que dizer assim, né? Os conflitos que foram gerados dentro do município, por essa quebra, né? Como eu falei, as pessoas votaram numa pessoa e tem outra. As pessoas votaram numa pessoa que, embora não prometesse emprego, né, que não é o meu costume, eu já não fazia isso, mas eu criei expectativas. Então, eu não cortei o mal pela raiz. A verdade, ela é única. Não existem duas verdades, é uma verdade. E se a gente não for muito convicto disso, a gente não está seguindo a orientação de Deus. Então, eu comecei a falar a verdade nua e crua para as pessoas, embora com a orientação de não machucar. Mas se alguém falasse assim, não, mas você falou que podia me arrumar um emprego, mas eu não posso, porque eu tenho uma orientação de fazer processo seletivo, eu não posso criar uma expectativa em você para você ficar com a sua vida engessada. Então, dali, eu comecei a falar para as pessoas, eu comecei a cortar uma série de laços negativos, né? Coisas que comprometeriam o município. Muitas pessoas me ajudaram, né? Estão lá dentro da minha prestação de contas, e essas pessoas tiveram expectativas de prestar serviços na prefeitura, só que eu não posso garantir e não garanto para ninguém. Hoje existe, né, o processo licitatório, ele permite que eu convide 3 firmas para até um determinado limite para participar, né, de uma licitação, até 150 mil, se eu não me engano. Porém, esse processo é um processo extremamente nocivo, porque se eu vou convidar 3 no universo de 500 empresas ou 1 milhão de empresas no Brasil, por que eu vou convidar aquelas 3 só? Algum motivo tem que ter, né? Aí os políticos alegam que são 3 empresas que tenham capacidade de construir a obra, porque tem muita empresa falcatrua também, né, gente? Mas o processo não é aperfeiçoado, porque se a empresa é falcatrua, tem que colocar uma situação que se chama inidoneidade. Se o prefeito tiver coragem de colocar isso, ela não vai prestar serviço em lugar nenhum por um bom tempo, se eu não me engano, por 8 anos. Então, quer dizer, as empresas ruins seriam colocadas de fora. Mas por que acontece a tal da carta convite? Porque são pessoas que já ajudaram o prefeito a se eleger. Colocaram dinheiro na campanha. Isso tem que acabar, gente. Se eu tenho um motivo para estar, que eu sei que tem vários, para eu estar dentro de uma gestão pública, que é lógico que vai contrariar muitos interesses, um deles é fazer com que o processo seja correto, tanto na parte de doação de campanha, que hoje se fala em financiamento público e a população é toda contra. Se o público não financiar, ou se o popular não financiar, quem vai financiar é quem tem interesse. Então, nós, enquanto sociedade, temos que rever isso. Temos que rever. Permitir que as empresas continuem fazendo as doações vai fazer com que as empresas continuem pressionando as prefeituras a administrarem. Então, esse foi um rompimento que nós fizemos. Hoje, a nossa direção é tudo para o pregão. Pregão, qualquer empresa do estado, do país pode participar, ele é publicado. Apesar disso, as nossas licitações, carta-convites que eram feitas até então, eram publicadas. Qualquer empresa poderia participar. Mas tivemos a direção agora de acabar até com esse sistema. E daí, gente, eu falo que hoje, de conflito institucional, eu só não briguei com a torcida do Flamengo. Todas as outras instituições a gente está criando conflitos. Mas é um conflito para rever as posições. Por exemplo, existiu um conflito com o Ministério Público. Eu agia como se o Ministério Público estivesse me perseguindo. Mas Deus me deu a direção para ir lá no Ministério Público Estadual, para entender o que os promotores querem, o que a lei diz que eles têm que fazer. E aí eu compreendi que a missão deles pode ser orientada antes da eleição,
para que os prefeitos não se comprometam com coisas que não são possíveis, como é a questão das festas. Hoje existe recomendação para não ter gasto excessivo com festa. Está correto. Como é que você vai trazer um artista nacional por R$500 mil se você não está repassando dinheiro para o hospital público, que é a sua obrigação? Como é que você vai deixar faltar medicamento básico no seu município, faltar exames básicos e trazer shows para a população aplaudir, que no dia seguinte não vai ter, ninguém nem vai nem se lembrar, vai ter passado. Então, o Ministério Público tem uma função muito importante e ele está cumprindo a sua função. Então, eu comecei a abençoar o meu promotor. Os meus promotores, eu comecei a abençoar e agradecer a Deus por ele ter colocado aquele promotor ali no meu município, que está aqui em Cachoeiro também. Né? E, apesar de já ter recebido duas ações de improbidade, né, por uma questão de recomendado a exonerar a pessoa que seria o meu vice, que não pôde ser o meu vice, porque tinha, né, problemas no Tribunal de Contas, mas que o processo estava em andamento. E logo depois ele teve uma liminar, né, que concedeu para ele, né, tirou a improbidade e ele pôde participar, ser contratado. Né? E aí ele foi meu chefe de gabinete e agora a liminar caiu e a gente precisou, né, fazer exoneração. Então, essa ação foi uma ação que, na visão dele, foi correta. Né? Na visão nossa, interna, a gente considerava que era uma perseguição. Mas hoje a gente entende, né, que os motivos que o levaram para fazer isso é seguindo uma recomendação nacional. Não é só aqui. Em todo o Brasil existe esse apontamento. E daí, a segunda foi por causa das licitações. Existe uma informação, né, que o Ministério Público recebe, né, não sei se os outros municípios acontecem dessa forma, mas que em Mimoso acontecia. Cada grupo de pessoas que patrocinavam o prefeito para entrar, era o grupo que participava das licitações. O outro grupo não entrava, não existia legalidade. As pessoas não eram convidadas para entrar no processo. Então, ou seja, eram excluídos todos aqueles que não patrocinavam a entrada de um prefeito na gestão. E isso contraria completamente a lei. E nós acabamos com isso. E nesse início de gestão, nosso começo de governo, a gente coloca secretários que às vezes não têm conhecimento como um gestor público deve ter. Se aconteceram problemas que não foram com o meu conhecimento, a gente vai, né, lógico que a gente vai se defender, vai dizer, né, que nós não tínhamos conhecimento, mas se nós tivermos culpa em algum momento, a gente vai se responsabilizar por aquilo que aconteceu. Né? Não vamos fechar os olhos, né? Vamos assumir que nós não estávamos preparados, não é só a Flávia, o meu grupo não estava preparado para assumir uma gestão que atende em tempo e hora ao Ministério Público, que é a função da Câmara de Vereadores, fiscalizar o Executivo. Só que a maioria das vezes a Câmara de Vereadores está comprometida de tal forma com o Executivo que não fiscaliza, só quer os benefícios do governo. Só quer que autorize a obra, quer que emprega pessoas, quer que coloque pessoas em cargos comissionados, e aí acaba fechando a responsabilidade da Câmara de Vereadores, fica aquela situação oposição-situação. Né? Só fala mal quem é oposição. Em compensação, 4 anos depois, ocupa o poder e se fecham. Completamente contraditório. Né? Se ele fala mal numa gestão, ele tem que falar mal em outra também. Falar mal, que eu falo, é falar do errado. Aquilo que é errado não pode ser errado só na minha gestão, concorda? Então, tem que ter, né, um peso e uma medida. E daí, gente, quando eu falo que a gente cortou vínculos, porque a partir do momento que as pessoas esperam, né, nós tivemos lá uma outra instituição, fez uma solicitação, não é da minha responsabilidade, que eu construísse um prédio para essa instituição. Né, é responsabilidade do Estado. Eu disse, não. Né? A pessoa ficou aborrecida comigo. Falei, não posso, eu tenho escola para reformar, eu tenho posto de saúde para reformar, eu não vou fazer aqui uma obra do Estado. Aí ele falou, então tá, saiu bravo. Da semana seguinte ele voltou, olha, consegui um prédio novo. Conversei lá, se a senhora me der o terreno, eu vou conseguir fazer a obra aqui, do prédio novo. Então, gente, é isso que eu estou dizendo. Às vezes, a gente, para tomar uma decisão, a gente tem medo de cortar o caminho, achando que Deus não vai dar uma outra resposta. Mas Deus só tira de você alguma coisa se Ele for te dar uma coisa melhor.
Não é isso? Então, isso tem acontecido com muita frequência. A gente está religando, né? Rompemos com a Câmara de Vereadores, né? Semana passada mesmo, não votaram nenhum projeto, dia 10, né? Em rebelião, porque eu não estou atendendo a muitos anseios da Câmara de Vereadores. Então, houve uma rebelião. Então, hoje eu chamei, né, alguns para conversar, falei, olha, essa que vocês votaram não sou eu, essa que está aqui sou eu. Chamei uma das maiores lideranças também, que me ajudou a ganhar a eleição, e falei com eles a mesma coisa. Ó, você tem 2 caminhos. Ou você já começa a fazer a campanha para entrar contra mim, ou então você me ajuda a administrar até o final do jeito que eu sou. Então, as coisas começam a ficar muito mais claras, né? E eu sei que Deus vai usar né, as pessoas, né, para que a gente consiga o objetivo dele, né? Não sei se vai ser a minha reeleição, se eu vou ficar mais um ano, se eu vou sofrer uma CPI, né, por algum motivo torpe, como houve há 6 meses atrás, era um motivo torpe, né? As pessoas que levaram a denúncia, dias antes, eles tinham me levado uma lista com tudo aquilo que eles queriam da minha administração, desde hora extra para fulano, emprego para ciclano, ocupar espaço em tal lugar, era uma coisa assim, só faltava escrever chantagem em cima, né? Eu falei, não, eu tenho certeza que eu não fiz nada errado e vocês levem para onde tiver que levar, né? E daí, com essa certeza, a gente não sucumbiu à bandeja, né? A gente não aceitou a bandeja que vem para a gente, né? E a gente tem que dizer o não. E aí, eu fiz primeiro contato de religação com o Ministério Público essa semana, nós tivemos uma reunião, e eu conversei com os promotores, expliquei todo o negativo que estava acontecendo nesse processo. Dá um exemplo, na ânsia de atender o Ministério Público, eu tive que fazer um processo seletivo ano passado, e aí cortei o vínculo dos empregos, né? Aquelas pessoas que tinham expectativas de emprego, algumas pessoas entraram um período, não tinham mais. E pessoas passaram no processo seletivo e têm que ser chamadas. Aí nós demitimos muita gente em dezembro, ultrapassamos o limite de pessoal. Aí, janeiro e fevereiro, ficamos amarrados, até final de abril. Por outro lado, as pessoas com medo da caneta, né, de serem mandadas embora e fazer o processo errado, como eu estou muito rígida, os processos estão morosos. Eu hoje tenho dificuldade de tapar um buraco dentro da cidade, porque eu não quero fazer errado, e não admito que ninguém faça errado. Às vezes, para trocar uma lâmpada, né, agora eu comprei um material, depois de 3 meses desse início de governo, mas eu não consigo fazer a licitação do caminhão, porque as empresas ficam brigando entre si. Então, aquele negócio, você tem lâmpada e não tem um caminhão para trocar o fio de alta tensão. São as dificuldades, né, que a gente vai vendo, por fazer o caminho correto. Porque no passado pegava 3 orçamentos, é você que vai ganhar, você vai cobrir, e aí pronto, estava tudo resolvido, e em menos de 30 dias estava resolvido. Agora teve uma deserta, não, teve uma que teve uma briga, um entrou com recurso, agora não sei que dia que vai liberar. Mas aí Deus vai me instruindo. Deus me instruiu a ter humildade e conversar com a população. Então, nós lançamos um projeto chamado Cores e Flores, chamando a população, aos comerciantes, a me ajudarem a patrocinar a reforma das praças, dos jardins, para que a gente conseguisse manter a praça bonita, tapar o buraco ali de onde está ruim, né? Porque os grandes projetos eu estou conseguindo, as coisas do dia a dia, a gente ainda não chegou lá, para conseguir fazer o processo andar, e andar rápido, e andar correto. E aí a população, gente, respondeu imediatamente. Imediatamente, os donos de supermercados, os empresários, todo mundo quer ajudar. Parece não, a gente tem certeza que tem muita gente boa que quer enxergar que alguma coisa nova e boa está acontecendo. Embora ainda tenha aquele sentimento de que todo político é ruim, e eu não estou aqui pela minha honra, eu estou aqui por honra e glória do Senhor, porque se Ele quiser me tirar de lá, amanhã eu vou aceitar e vou dar glória a Deus pela oportunidade que Ele me deu de chegar até aqui. Existe também pessoas querendo ver o certo ser feito. Tá? Então, a gente tem que crer. E aí eu voltei no relacionamento com o Ministério Público, né, fizemos um novo contrato, e agora a gente vai procurar a Justiça também para, da mesma forma, refazer o contato. Também da mesma forma com a Polícia Militar, que foi rompido
a discórdia, né, entre as instituições, né, estavam tão graves que um falava que não ia fazer o serviço, né, porque o outro não estava fazendo bem feito. E não pode. Né? Uma instituição não pode cruzar os braços porque responsabilizar porque a outra não está fazendo o seu trabalho. E aí a gente vem reconquistando, né, essas estruturas. Na nossa família, né, nós tivemos um embate. Quem aceita Jesus muda o conceito de vida. Então, a primeira coisa que eu posso apresentar a vocês é que eu, dentro do processo que eu sou casada, né, no segundo casamento, me casei, tenho 3 filhos do primeiro casamento, casei adolescente e fiquei casada durante 13 anos. E nesse casamento, que eu não me perdoava por eu ter sido rompido a relação, né, com Deus, eu me considerava a última. Eu colocava meu marido na frente, meus filhos na frente, meus pais na frente, e eu era a última da fila. E no que eu era a última da fila, por que eu fazia isso? Porque eu achava que eu merecia sofrer. Eu merecia todo o sofrimento de não ter o que eu precisava, o que eu desejava, o que era a minha vontade, né, e que a vontade das outras pessoas era mais importante. E nesse momento, gente, eu coloquei Deus na frente. Então, todo esse rompimento, né, num primeiro passo, né, a família não aceita. Quem não é criado dentro da igreja, né, a família não aceita. Então, eu tive a rebeldia, principalmente do meu marido. Num primeiro momento, né, eu acho que ele sentiu que na hora que você tivesse que falar, que só faltou isso, ele fala, ou Deus ou eu, ele entendeu que, embora eu amasse muito, eu ia responder que era Deus. E aí, depois de quase romper, nesse processo de 1 ano e pouco, Deus nos restaurou através de um encontro conjugal que nós tivemos com os irmãos na igreja. Hoje ele não participa ainda ativamente, mas nós estamos orando muito, porque Deus fortalece a família, Deus dá unidade à família. E nós temos certeza que isso é um processo de tempo, que o nosso tempo não é igual ao de Deus. Não é isso? Os meus irmãos, os meus pais, né, que nunca foram muito próximos, é a linguagem comum, né, gente, que falam, né, que usam que nós somos loucos, porque nós não estamos rezando a cartilha do mundo normal, né? Nós queremos viver em comunhão, nós queremos estar mais tempo, né, junto à palavra de Deus, como nós estamos estudando a igreja primitiva. Todo o nosso anseio é que nós estejamos buscando, né, cada vez mais estarmos dentro da palavra. E a família não aceita, né? A família de carne, ela quer a nossa presença e não aceita nos dividir. E aí vêm os conflitos, mas são excelentes oportunidades para a gente plantar a palavra de Deus. E a gente tem usado esses momentos, né, para poder buscar, apontar, e a gente tem certeza que Deus vai fazer também maravilhas, né? Embora a gente tenha consciência, né, de que os que forem para a presença do Senhor, os que aceitarem a Cristo como seu Salvador, muitas vezes, né, até o final da vida, não terão todos os familiares, né, aceitando, né? E como o nosso conhecimento ele é muito pequeno diante da graça de Deus, de tudo, né, o que Deus quer para nós compreendemos que e pedimos, né, para que eles sejam alcançados, para eles compreendam, não é isso? Mas vamos buscar que essa vontade, né, não seja só para os nossos familiares, porque eles que são mais próximos, que a gente ama, né, num primeiro momento, mas que quando a Jesus foi perguntado, né, se ele não ia atender ali a sua mãe, né, e os seus irmãos, né, e ele falou, aqui estão, né, a minha mãe e meus irmãos. Então, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Glória a Deus. Né? Amo minha família, vou buscar, né, trazê-los para junto, mas amo a todos aqueles, inclusive aqueles que eu bebo café quando eu vou na padaria de Mimoso. Isso é um testemunho que eu não posso deixar de fazer.
que a gente tem o costume de no domingo ir tomar o café, e tem sempre os alcoólatras que ficam na praça, né? Que viram noite. Tem um grupinho. E eu comecei antes do meu café, eles corriam para pegar dinheiro. Ah, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Eu falava, vou te dar o dinheiro, mas vamos sentar aqui um pouquinho. Aí eu começava a conversar com eles a respeito da mudança de Deus na minha vida. E se eles não queriam, também analisar quem que tinha família, quem que havia perdido seus familiares, né? E eu reparei assim que 2 dias de conversa já foram suficientes para poder impactar. Do 3º final de semana, na hora que eu cheguei, 2 saíram. Imediatamente, no momento que eu cheguei, eles saíram. Para a glória de Deus, 2 desses já estão lá no centro de tratamento. Hoje eu passei lá e falei com o irmão Bento, falei, Bento, tem tempo que eu não venho tomar café aqui, o grupinho aumentou de novo, outras pessoas, né? E aí a gente tem usado essa estratégia para não simplesmente passar e falar, lá, mais um perdido. O que você está fazendo em função do seu irmão que está caído? O que você está fazendo em função daquele que vem te pedir e você fala que, né? Que não vale a pena. Vale a pena sim, é para ele que Jesus veio, é para ele que Jesus virá. Quer buscar cada um, não é isso? Gente, e aí vem, não sei como é que está o pastor aí, o tempo, o senhor vai me falando aí, a parte do sofrimento. Eu tenho chorado muito porque as aflições do dia a dia, por exemplo, eu estou com peso no meu coração enorme. Enquanto eu não conversar com o pastor e pastora, eu acho que eu não vou conseguir tirar esse peso. Porque quando eu estou muito ansiosa, e a ansiedade não é uma coisa boa, porque ela nos tira do equilíbrio de Deus, a gente acaba machucando as pessoas, né? E mesmo sem a gente querer ser rude, a gente acaba sendo rude. E o pastor me ligou, eu estava tão aflita, às vésperas de viajar, nem sei se eu falei alguma coisa que pudesse, né, ter trazido alguma ferida, né, no coração do pastor, mas eu tenho certeza que, da mesma maneira, ele deve ter muitas pessoas devem queixar assim, de sofrimentos, né, o senhor deve entender isso muito melhor do que eu, né, na fala que o senhor ligou para mim, acho que foi na quinta-feira. Mas, assim, as pressões são muito grandes, a pressão não diminui, não. Ela, do que era ser prefeita há 4 anos atrás, eu digo que esse ano está 10 vezes mais difícil na questão do relacionamento, mas está 1000 vezes mais fácil de eu conseguir resolver o problema do dia a dia. Eu tenho um problema hoje, amanhã eu resolvi. Os problemas chegam em maior quantidade, porque os conflitos são inerentes, né? Mas então semana passada eu tive aqui, eu estava muito, né, aflita, porque muitas situações, inclusive financeiras, né? A partir do momento que eu me nego a tirar o recurso da prefeitura para cobrir aquilo que era tratado anteriormente, né, eu estou assumindo, eu pessoalmente estou assumindo aquilo, né? E eu coloquei a minha propriedade à venda, né? E foi um momento assim, até eu tomar essa decisão, mesmo que ela não deva ser vendida, que a pastora Josi falou que não troque, né, os seus bens por qualquer jumento, é assim que ela falou? Mas Deus queria de mim que eu abrisse mão, queria saber onde estava o meu coração. E eu precisava me desprender de todo apego que eu tinha com o material, porque esse mundo ele vive em volta do ter. As pessoas são consideradas pelo aquilo que têm, pelo aquilo que elas conseguem, de poder, de prestígio, de bens, né? Muitas vezes a pessoa que está mal vestida, ela representa alguém que não tem nada a dar, então ela não tem valor. E aí Deus vem me mostrar exatamente o contrário. Eu preciso abrir mão do que eu tenho, eu não preciso ficar comprando tanta coisa, eu preciso abrir mão de ter que me apresentar com tanta coisa. Eu comecei a ganhar coisa, eu comecei a dar coisa, eu comecei a ganhar, eu parei de comprar e Deus começou a me mostrar que realmente a vida é feita, vai me renovar a partir desse desprendimento. Então, quando Ele me pediu a minha propriedade, eu olhei para Ele e falei, mas Deus, eu não comprei, eu ganhei, foi minha mãe que me deu. E a gente chora porque está doendo, né, gente? Mas Deus falou, não importa.
Você tem que tirar isso do seu coração. Você tem que fazer o que eu quero. E aí, gente, nesse momento, a gente fez a entrega. Hoje, assim, eu entreguei realmente nas mãos de Deus. Vai ser feita a vontade dEle. E eu tenho, só para finalizar, né, esse Coríntios, 2 Coríntios 12, né? Versículo 9 e 10. O pastor já tinha falado aí o versículo 10, mas eu vou pedir aos irmãos para a gente ler juntos. 2 Coríntios 12. Versículo 9 e 10. Amém? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. E é isso, gente. Que a glória de Deus, né, nos alcance, modifique a nossa vida e nos prepare para que nós possamos arrebanhar o maior número de pessoas possível, para que nós tenhamos a certeza que ao final de nossa vida, a gente possa, nas nossas contas a prestar com Deus, a gente falar: Deus, eu fiz tudo o que eu pude. Amém. Deus é fiel, né, irmãos? Esse testemunho é um testemunho que visa a salvação de vidas, salvação de almas. Eu estava sentado ali e Deus estava me falando exatamente sobre isso. Porque às vezes você está na igreja, você já tem frequentado, ou quem sabe você está congregando, mas você precisa assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Não é com a igreja, não é com a instituição, é com Deus. E dizer: Senhor, eu me rendo. Assim como a irmã Flávia declarou aqui para o mundo todo, que ela se rendeu a Jesus ao abrir seu coração naquele dia 26 de novembro. E é claro, o Espírito Santo já vinha trabalhando há anos na vida dela. Porque a conversão de uma pessoa, ela acontece na hora. Mas o trabalhar de Deus leva décadas e até anos e até décadas. Feche seus olhos, por favor. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Vamos agradecer a Deus por esse testemunho, pelo que Deus falou aqui, pelo que Deus ministrou. O Espírito Santo está tocando no teu coração nessa manhã. E eu quero nessa manhã profetizar que assim como aconteceu na vida da irmã Flávia, vai acontecer na sua vida. Isso é um privilégio de todo aquele que ouve a palavra e crê, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus levou a irmã Flávia a essa decisão, e Deus está usando ela em lugares onde o pastor, onde o líder religioso nunca vai, mas ela está indo lá. E Deus quer usar você também, para você hoje assumir esse compromisso com o Senhor e dizer: eu me rendo ao Senhor Jesus. Eu me rendo a Jesus nessa manhã. Eu quero Jesus na minha vida. Você que está me ouvindo por esse vídeo, você que está me vendo, Deus está falando contigo agora. Abra seu coração para o Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele. E você que está aqui nesse auditório, Deus, Ele tocou no seu coração. A obra de Deus já começou na tua vida.
Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E quando Deus planejou na eternidade esse dia, Ele já tinha tudo em mente. Eu vou salvar minha filha, eu vou trazê-la aqui, porque eu quero salvar a tua vida, porque eu tenho um plano também contigo. Eu quero usar você também. Eu quero usar você com poder e autoridade, assim como aconteceu na vida de vários irmãos aqui. Que um dia também, através da rádio, através da TV, através de um folheto, de uma pregação, de uma ministração, de uma visita, foram marcados pela glória de Deus. E nós estamos aqui com esse propósito, de pregar essa palavra, para que você seja alcançado por essa graça. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está tocando no teu coração agora, mas o Espírito Santo já está falando com você. E eu quero, nessa hora, ninguém está olhando para você, só você e Deus. Eu quero perguntar a você que está aí com seus olhos fechados, que você que está se relacionando com Deus agora, porque a palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Então você está agora ouvindo Deus te chamando. E Ele está dizendo, a minha graça sobre você te basta. É o que foi lido aqui. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O homem na direção dele, no poder dele, na influência dele, na eloquência, pode ter a influência que for, o dinheiro que for, pode ter conhecido o que for nessa terra, mas por ele não alcança a Deus, só através do Espírito Santo e só através do arrependimento. E Deus está tocando em você agora. Eu vejo aqui pessoas sendo marcadas por Deus nesse testemunho. Eu quero pedir à irmã Flávia que venha aqui à frente, por favor. Fique aqui. Nós vamos interceder agora. Você que está com teus olhos fechados. E você disse, quando a irmã estava ministrando essa palavra, você disse, parece a minha vida, eu quero entregar o meu coração para Jesus também. E Deus me levou a te dar essa oportunidade nessa manhã. Para que você diga, eu quero Jesus. Eu não quero mais conduzir a minha vida. Olha, irmãos, que coisa linda. Uma prefeita que entregou a cidade nas mãos de Deus, que agora é Deus que governa uma cidade. Deus não quer governar a sua empresa. Deus não quer governar a sua casa. Deus não quer governar, aleluia, o seu local de trabalho, a faculdade, o colégio. Então essa palavra é para você que veio a esse lugar, que entendeu essa palavra. Não é, ninguém está olhando para você, é só você e Deus. Você quer nessa manhã assumir esse compromisso com Jesus? Levanta a sua mão que eu quero orar por você, onde você estiver. Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe. Glória a Deus. Várias pessoas levantando a sua mão. Deus está tocando na sua vida. A partir de hoje, você está assumindo um compromisso, é com Jesus. Levanta sua mão e diga assim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Deus na minha vida. Eu quero Ele governando o meu coração. Eu quero Ele governando a minha casa. Não endureça teu coração nessa manhã. Deus te abençoe, minha querida. Eu tenho orado tanto por você. Pode levantar mesmo a mão. Senhor, eu quero ser conduzido por Ti. Você quer ser dirigido por Deus? Você quer ser conduzido pelo Senhor? Um dia, quando Deus tocou na irmã Flávia, e ela chegou para me abraçar, quando ela colocou a cabeça dela no meu peito, o Espírito Santo falou assim para mim, irmã Flávia, olha aí sua filha, igual a Thalita, né? Abraça ela como a sua filha. E sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, ovelha, a gente ama e dá até a vida, você sabia disso? Se for preciso, é igual filho. E nessa manhã vai acontecer agora a mesma coisa que aconteceu comigo com você. Deus vai te entregar filhos aqui. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente aqui, a irmã Flávia vai te dar um abraço. E daqui a pouco vai acontecer com você. Você vai estar testemunhando e pessoas virão. Aleluia. Isso, filha, é isso. Pode chorar, isso, chora mesmo. É o choro da tua cura e da tua libertação. Aleluia. Aí, irmãos, é isso que Deus faz. É assim que Deus trabalha.
Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus é lindo. Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Eu tenho certeza que nesse momento você que está assistindo esse vídeo está sendo tocado também. Tocado, está sendo tocado pela presença de Deus. Está sendo marcado pela presença de Deus. Fica aqui, irmã. Fica aqui na frente. Não sai daqui não, fica aqui na frente. Pode ficar aqui, vem cá. Eu profetizo o mesmo sobre a sua vida, filha. Você vai ganhar muitas almas. Você vai ganhar muitas almas. Deus vai te dar almas para você ganhar. No nome de Jesus. Deixa o Senhor te tocar nessa manhã. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, pastora. Vem aqui, pastora. Fica aqui perto dessas irmãs aqui. Por favor, fica aqui. Muitas pessoas agora, através desse vídeo, estão sendo marcados pela presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus está salvando muitas vidas. Porque nós ganhamos almas nessa terra. E através dessas almas, outras almas virão. Você está entendendo? Você tem que parar de ser tão egoísta, de pensar só em você. Tem gente que só pensa em si. Em nome de Jesus, joga por terra esse egoísmo na sua vida. Você precisa hoje entender, se eu ganhar uma alma, essa alma vai ganhar outra. Outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Assim é o reino de Deus. E eu quero nessa manhã desafiar você que já é um servo de Deus agora. Você que está sentado nessa cadeira e você que está me assistindo por esse vídeo, que talvez está buscando, quem sabe, na sua igreja um cargo, promoção, proeminência, quer aparecer, quer mostrar serviço. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vimos aqui o contrário. Quem serve a Deus não quer honra, dá honra para Deus. Quem quer servir a Deus vai ser o último, não vai querer ser o primeiro. Porque no reino de Deus é assim. Eu quero dizer para você que está nesse salão, que já é um servo de Deus, entregou sua vida ao Senhor Jesus, e você hoje vai dizer para Deus: Senhor, eu quero ganhar almas, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, usa a minha vida. Eu quero convidar você que venha aqui à frente também. Nós vamos aqui fazer uma oração por você também, por essas almas que estão se convertendo ao Senhor, e por você que foi plantado nessa cidade de Cachoeira da Pimirim, que foi plantado em Muqui, que foi plantado em Mimoso do Sul, você que foi plantado em alguma cidade que aqui está representada, do sul do estado, você que foi plantado nessa cidade, você que me assiste por esse vídeo, Deus quer usar a sua vida para que você ganhe almas. Você quer ganhar almas? Deixa eu te dar uma notícia antes de você vir. Ganhar almas dá trabalho, tá? Ganhar almas dá trabalho. Dá trabalho, tá? Mas Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Vai usar você na sua profissão. Vai usar você. Tem um preço, o chamado tem um preço. O chamado dói. Você acha que está sendo fácil para a irmã Flávia? Você acha que está sendo fácil para ela romper com tantos conceitos? Mas eu tenho certeza que Deus está honrando ela. E através desse testemunho, muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos deputados, muitos senadores, e por que não dizer, a presidenta da república e até outros presidentes serão tocados e marcados pela glória de Deus e se converterão ao Senhor. Porque se aconteceu em Almolonga, se aconteceu nas Ilhas Fiji, se aconteceu na Guatemala em Almolonga, se aconteceu na África, em vários países, o avivamento veio e os líderes entregaram nas mãos do Senhor Jesus o governo da cidade. Por que não dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida? Por que não dizer que Deus vai usar a sua vida? Então vem aqui à frente e se renda ao Senhor nessa hora e diga: Senhor, eu quero ser um ganhador de almas. Eu estava me lembrando um dia, quando um pastor estava pregando, um missionário, e eu estava no meio da congregação.
muito bem, muito confortável, né? Porque a gente às vezes é tirado do lugar onde estamos de forma confortável. E aquele missionário foi levado por Deus lá onde eu estava e disse: homem, eu vou te usar e vou ganhar muitos através da tua vida. Naquele momento eu me rendi ao Senhor. Quem sabe o Senhor está falando contigo nessa hora. Aleluia. Deixa o seu lugar e venha, meu irmão. Não seja um Jonas, não seja um fujão. Não olhe com os olhos materiais, com os olhos carnais, olhe com os olhos do Espírito. Eu quero ganhar almas. Eu quero ser alguém que vou marcar minha geração. Olha que obra linda que Deus está fazendo aqui nessa manhã. Que coisa linda. Olha o que Deus está operando aqui nesse lugar. Não tem preço o que Deus está fazendo aqui. Oh Senhor, eu te agradeço por essas almas que se converteram a Ti. Eu tenho certeza, Pai, que esses frutos já estão na coroa da Tua filha, essas pedras. E está valendo a pena o choro. Está valendo a pena as lutas. Porque é isso que Deus faz com a gente, viu? Está valendo a pena toda a luta que a gente tem passado. Porque não tem coisa melhor na vida do que você ver um filho ganhando almas. Se um avô, quando olha para o neto, se alegra, imagina na vida espiritual, você olhar um filho espiritual e você olhar esse filho ganhando outro filho. Aleluia! Então eu quero dizer para você nessa manhã, que o Senhor, Ele vai fazer o mesmo com a sua vida. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, porque essas almas estão se disponibilizando para Ti. Tira de nós toda a religiosidade. Arranca de nós, meu Pai, todo sentimento perverso, todo sentimento humano que não vem de Ti, maligno, e enche-nos do Teu Espírito Santo. Eu profetizo a Tua glória sobre essa cidade. Eu profetizo a Tua glória sobre os municípios aqui representados, sobre as cidades, sobre os estados e sobre as nações. Que a Tua glória venha, Senhor, e que o Senhor salve muitas pessoas nas diversas áreas que existem, para que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, eu te glorifico e te agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor escreveu na história da vida dessas pessoas e já está escrito no livro da vida. Eu te louvo também, Pai, que o Senhor fortaleça os Teus líderes que estão aqui. Esses são líderes que o Senhor está levantando, líderes que estarão sendo liberados para anunciar a Tua palavra e frutificar para a glória do Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por isso, no nome de Jesus. Amém.